Você é aquele tipo de pessoa que se irrita fácil? Tudo te incomoda? Ou você fica de boa quando alguém vem e fica te alfinetando? Você está no canal Reflexões e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de pessoas que adoram ficar enchendo o seu saco. Por quê? Porque é normal. Tem sempre aquela pessoa no seu trabalho ou aquela pessoa no seu convívio social que ela gosta de te perturbar. Não tem uma pessoa que não tenha alguém assim no seu ciclo social. E geralmente é no trabalho, né? Sempre tem aquela pessoa chata. Eu sei que nem sempre é simples a gente disfarçar essa, essa nossa ira, né? A nossa chateação, porque realmente as pessoas elas acabam irritando a gente e a gente precisa saber a causa dessa nossa irritação. Às vezes nós somos muito reativos. Eu sempre fui sempre não, agora nem tanto, mas eu era muito reativo com algumas situações. As pessoas que ficam cutucando, né, fala uma, 2, 3 vezes sempre a mesma coisa, parece que faz de propósito o negócio. Ou das 2 uma, ou a pessoa é um porre ou ela acha que você é um retardado mental. E aí fica falando várias vezes a mesma coisa. E as pessoas elas percebem, as pessoas que fazem isso, elas percebem, porque você muda a sua expressão corporal. Você muda totalmente. Você muda o seu semblante, você eu não sei, né, vocês eu não sei, mas eu geralmente fico calado, fico observando quando alguma coisa me incomoda. Hoje, né, porque antigamente eu já falava alguma coisa, eu meio que dava uma resposta não muito agradável, mas hoje eu me controlo mais. O tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo. Claro também que a terapia, eu faço terapia, a terapia ajuda bastante, minha terapeuta soube trabalhar bem, ainda continua trabalhando, né, essa questão de não ser tão reativo e realmente isso ajuda bastante. E eu passei esses dias aí, esses dias não, já faz um tempinho, né, e eu passei por uma situação no serviço que realmente, eh, me colocou à prova da minha irritabilidade, né. Eh, Pessoas têm mania de ficar falando sempre as mesmas coisas diversas vezes e só falam dos problemas. Pessoas não conseguem, eh, falar algo que não seja problemas. Pessoas ficam falando: "Ah, porque, ó, vai acontecer isso, ó, eu fiz isso, não, porque o fulano fez aquilo, porque o chefe fez isso, o chefe fez isso, aquilo outro, o diretor, e isso e aquilo outro". Então, assim, as pessoas só reclamam, pessoas não vêm com uma solução. E eu, às vezes, fico saturado de ficar ouvindo sempre as mesmas conversas e as pessoas sempre fomentando os problemas. Ao invés de focar na solução, não, elas fomentam os problemas, elas não conseguem chegar e falar assim: olha, está acontecendo isso, vamos tentar fazer isso. Não deu certo, vamos tentar de outra forma. Não. As pessoas elas gostam de fomentar a encheção de saco. E eu surtei. Surtei porque não era a primeira vez. Pessoas elas têm uma ideia de que às vezes os superiores, eles têm a obrigação de ficar dando satisfação de tudo e não é bem por aí. A gente sabe que não é assim que funciona. E fica aquela situação, não, porque eles não falam nada pra gente, eles não explicam, porque é uma situação que a gente está tentando resolver no nosso trabalho. Eu não vou dar detalhes aqui porque não vem ao caso, mas a gente está tentando resolver uma situação há muito tempo, diga-se de passagem. A gente já tentou de várias formas e não surtiu efeito. E agora a gente está indo por um outro caminho. Mas o que que acabou acontecendo? As pessoas, elas chegam lá na sala onde eu trabalho e, ao invés de chegar e falarem as coisas de uma maneira mais branda, não. Elas falam para atiçar as outras e falam para incomodar. E as pessoas ficam incomodadas. Eu não fico incomodado pela pelo que a gente está tentando, mas sim pela maneira que as pessoas acham que os nossos superiores têm que lidar com a situação. Gente, na boa, as pessoas elas vão, eh
que estão num cargo acima do nosso, vão lidar com a situação da maneira que eles bem entenderem. Simples assim. Isso aí acontece desde que mundo é mundo. Os caras que estão lá em cima não vão simplesmente chegar para você e falar: ah, não, olha, claro, a gente vai te dar um aumento salarial do jeitinho que vocês estão pedindo. Não vão. Claro que não vão, gente. Esquece. Esquece. Isso não vai acontecer. E aí acabou que eu dei uma surtada lá na sala. Falei: olha, na boa. Claro, eu não falei desse jeito que eu tô falando para vocês aqui. Mas eu cheguei e falei: olha, vocês vão me desculpar, mas eles não têm obrigação nenhuma de dar satisfação. Eles não têm que falar nada. Eles vão fazer o que eles acharem que eles têm que fazer e ponto final. E já era. E vida que segue. E outra, quem não estiver satisfeito vai pedir demissão. É isso que vai acontecer. E aí, só que eu dei uma surtada, né? Tá braba. Depois eu até pedi desculpa pro pessoal, falando: ó, gente, surtei aí, desculpa, mas é que ficar falando sempre o mesmo assunto, pra mim, isso me incomoda demais, isso me irrita. E eu aprendi o seguinte: o que fazer numa situação dessa? Bem, primeira coisa é a gente tentar dar uma resposta mais ou menos à altura, tá? Dar uma resposta à altura para essas pessoas, mas uma resposta mais branda, uma resposta mais eh, voltada para a razão do que para a emoção. É difícil? Caralho. Mas eu aprendi com esse meu erro. Tá? Outra coisa, nem sempre a gente precisa falar para a pessoa que ela fez algo que incomodou. Não tem necessidade. Eu aprendi isso também. Por quê? Porque não vai mudar. Porque chegou no dia seguinte, foi outra pessoa falar a mesma coisa. Então, isso aí é algo que não resolve o nosso problema. Se a pessoa quiser chegar lá e falar de novo, ela vai falar. Tá cagando pra você se você tá incomodado ou não. A pessoa quer falar. E se você quiser ouvir, bem. Se você não quiser ouvir, amém. Entendeu? E a gente tem que entender também que nós também fazemos algo, a gente pode fazer algo também que incomode as pessoas. Por exemplo, eu até comentei. Não, acho que eu não cheguei a comentar, não. Não, acho que eu já fiz. Acho que eu vou. Ah, tá. Tem um outro vídeo aí que eu coloquei. Vou deixar no final para vocês aqui. A respeito de reclamações. As pessoas chegam lá e começam a reclamar. E provavelmente a minha postura de quando a pessoa chega para reclamar, eu meto um fone de ouvido e não dou atenção para a pessoa, isso pode ser uma forma de incomodar. E eu não sei. Mas o que que acontece? Se eu não estou afim de ficar ouvindo lorota, se eu não estou afim de ficar ouvindo a pessoa falar na minha orelha, a pessoa ficar falando um monte de baboseira, um monte de groselha, sabe? Coisas que eu já sei que não vão se resolver. E é só reclamação, é só resmungo, a pessoa só resmunga, resmunga, resmunga. Para que que eu vou ter que ouvir? Eu não sou obrigado a ouvir. E ninguém se importa. Se você chegar para reclamar com a pessoa não tá. Tem pessoas que vão te ouvir, mas vai entrar no ouvido e vai ser pelo outro. Isso quando entrar. Então, o que que acontece? Eu vou lá e meto meu fone de ouvido e acabou. Meto um som lá e já era. Não tô nem aí com o que a pessoa tá falando. Isso pode incomodar a pessoa? Pode. Mas ela se esquece também que toda vez que ela chega na minha sala, junto com meus outros colegas de trabalho, e ela começa a resmungar, começa a reclamar, isso também incomoda. É que tem pessoas que dão papo, tem pessoas que dão ideia, entendeu? Pessoas que dão linha e a pessoa resmunga, a outra também resmunga, e fica dois resmungando e fica aquela situação, entendeu? Complicada. Complicada eu não digo, porque eu, como eu tô de fone de ouvido, eu não tô nem aí. Mas depois a pessoa vem comentar. A pessoa que tá lá comigo fala: pô, você ouviu, Humberto, que a pessoa falou e tal? Eu falei: pô, nem prestei atenção, o que que foi? E aí começa. Claro que a outra pessoa não fala num tom de resmungo, né? De reclamação, de resmungação, nem sei se tem essa palavra, mas não fala num tom de reclamação. Mas fala. Você às vezes tem que ouvir. Ouvir, por quê? Você trabalha ali todo dia com a pessoa, você não vai ouvir a pessoa falar? Não tem como. E às vezes eu escuto, concordo, às vezes discordo, mas não dou muita ideia. Por quê? Porque, gente, não dá pra você ficar num ambiente onde as pessoas reclamam e isso te incomoda. Ah, por que você não sai então do local que você está no trabalho? Não tem como, porque eu sou responsável pelo local que eu trabalho, pelo setor. Não consigo sair. Já tentei e não consigo, né? E não é a primeira vez. Então, gente, assim,
O que que a gente precisa fazer? A gente precisa procurar não se incomodar. Como que a gente faz isso? É difícil colocar em prática. Isso aí eu falo para vocês. É difícil colocar em prática. Tem que ter muita evolução espiritual, coisa que eu ainda não tenho, tá bom? E às vezes eu tento ser uma pessoa sutil. Como assim? Eu tento responder para a pessoa, tá, mas e se fosse com você? Você imaginou se eu chego na sua sala todo dia e te encho o saco? Eu vou gostar? Você vai gostar? Não vai gostar. E não é uma conversa. Não é uma conversa construtiva. Às vezes não são críticas construtivas que as pessoas fazem de determinados assuntos. São reclamações. As pessoas fazem e as pessoas parecem que sabem que te incomoda aquilo, elas fazem para te encher a pinóia do saco. Não falar outra coisa. Então, é complicado. É difícil. Isso aqui está sendo mais um desabafo hoje do que qualquer forma de reflexão para vocês, né? Mas também é bom vocês refletirem sobre isso, né? Porque com certeza vocês têm aí no trabalho de vocês pessoas que reclamam, pessoas que gostam de reclamam, pessoas que gostam de te incomodar. Tá? E geralmente as pessoas que fazem isso, ou elas reclamam de situações, ou elas realmente são pessoas que gostam de cutucar a onça com a vara curta, né? Gostam de ficar alfinetando, né? De, faz isso, faz aquilo, e fica toda hora perguntando, e fica toda hora alfinetando, fazendo uma piadinha ou outra. Isso tem de monte aí, eu sei que tem. Porque aonde eu trabalho tem um monte. Claro que no meu setor não tem tanto assim. São mais pessoas que vêm de outros setores para conversar com a gente e os caras, o pessoal é chato, de verdade, enche a porra do saco. Puta que pariu. Encheção de saco. E isso vai enchendo, isso vai te incomodando, tem horas. E aí o que eu faço? É aquilo que eu comentei com vocês, já vou deixar até o vídeo aí no card para vocês, eu meto fone de ouvido. Por quê? Porque eu não sou obrigado a ficar ouvindo a pessoa tentar me incomodar. E às vezes a pessoa nem sabe que me incomoda, né? Também tem esse detalhe. Às vezes a pessoa fala as coisas e nem sabe que te incomoda. Ou às vezes ela sabe e faz de propósito. Então nessas horas, assim, ou você dá uma resposta à altura, ou você dá uma resposta sutil, e aí vai, né, a pessoa vai entender, né? Que a pessoa que te incomoda, ela não é burra, ela vai entender o recado, ou então você faz de bobo, tá? Foda-se. Quer falar? Fala aí. Quer incomodar? Incomoda aí. Né? Porque também é assim, né? Tem essas pessoas um monte de guru aí na internet que fica falando, não, mas aí você tem que ter o autocontrole. Porra, falar é fácil pra caralho, né? Quero ver você fazer, irmão. Quero ver você fazer. Você tá lá com uma pilha de serviço para dar andamento, né? Pilha até aqui de serviço, um monte de coisa. O teu superior te cobrando, você tem que cobrar o seu subalterno, seu subordinado, você tendo que fazer o serviço bem feito e você tem que manter o controle. Tem horas que, nós somos seres humanos. Tem horas que a gente dá aquela espirocada mesmo, entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Deu uma surtada. E é raro, hein? Pô, depois que eu comecei a fazer minha terapia, raríssimas vezes eu surtei. Mas dessa vez não tive chance. Dessa vez eu não consegui me controlar, não. Né? Porque eu sou ser humano. Então é muito fácil. Então, tem muita gente que fala aí, mas se o cara te xingar na rua, você vai ficar se incomodar? Não, depende. Depende do dia que você tá. Depende do seu estado espiritual, depende de como você levantou, se você tá bem, se você não tá, se tá com problema, se você não tá com problema. E hoje em dia a sociedade o que mais tem é problema. Né? Então, o que eu queria hoje desabafar aqui com vocês é isso. Deixa aí nos comentários o que incomoda vocês, se tem alguém no serviço. Às vezes não é nem o serviço, às vezes coisas do dia a dia, não é? Coisas que te incomodam e como é que vocês fazem para lidar com esse incômodo, beleza? Se você não é inscrito no canal, pense aí em se inscrever e se você já é inscrito, por favor, comente, curta os nossos conteúdos. Forte abraço, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.